Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Santiago, sócio e advogado do escritório Monteiro Santiago Advogados Associados. E nesse vídeo eu quero trazer alguns pequenos apontamentos a respeito do trabalho autônomo, traçar quais são as características e as diferenças entre a relação de emprego e a relação de trabalho. Vejam só. Primeiro ponto, pessoal, o trabalho autônomo é uma das espécies de relação de trabalho. Quando eu falo de relação de trabalho, eu estou me referindo a todas as formas de trabalho que existe a prestação de serviços por uma pessoa, por um ser humano. Então eu posso ter um trabalho desempenhado de forma autônoma, ou então trabalho desempenhado de forma eventual, um trabalho voluntário, um trabalho que é executado como empregado, enfim, eu tenho várias formas de formação da relação de trabalho. E uma delas é o trabalho autônomo. Mas afinal, no que consiste o trabalho autônomo? O trabalho autônomo é os serviços desempenhados por um profissional com ampla liberdade. Com ampla liberdade. O profissional tem autonomia, tem independência para definir a melhor maneira de execução das suas atividades e definir, eventualmente, o momento em que essa atividade será executada. O trabalhador, como regra, define o seu próprio horário de trabalho. E é muito comum o serviço autônomo em serviços especializados, serviço de transporte, serviço de manutenção, ou então exercer essa função, esse tipo de trabalho, como profissional liberal. Médico, dentista, advogado são grandes exemplos de profissionais liberais que executam as suas atividades de maneira autônoma, de maneira independente. Agora, pessoal, outra característica do trabalho autônomo é que o próprio trabalhador assume os riscos da sua atividade. Então, a estratégia de marketing, de network para conseguir a clientela é do próprio trabalhador. As despesas para aquisição ou manutenção do equipamento de trabalho é do próprio trabalhador. Ele assume os riscos da atividade profissional e busca criar uma rede de clientes para ao final ter um rendimento mensal maior do que ele teria se fosse contratado como empregado. E vejam, o trabalhador autônomo, o primeiro direito que ele tem é o direito ao recebimento daquilo que ficou estipulado a título de remuneração pelo serviço desempenhado. Então, o contrato de trabalho autônomo vai definir qual que é a remuneração, a periodicidade do pagamento dessa remuneração, se vai ser realizado o pagamento diário, semanal, quinzenal, mensal. Isso vai ficar estipulado no contrato de prestação de serviços, ou se for ajustado verbalmente, também vai ser fixado entre as partes, entre o profissional e o beneficiário dos serviços. Agora, pessoal, o que é importante que vocês saibam? É importante saber que existe uma linha que é bem sutil entre o trabalho autônomo e a relação de emprego. Vejam, é considerado empregado, nos termos do artigo 2º e 3º da CLT, aquele que presta serviços com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Ou seja, na relação de emprego, que é a principal forma de contratação dos trabalhadores hoje no mercado de trabalho, o serviço só pode ser desempenhado
por aquele que foi contratado para executar os serviços. Então, o trabalhador, ao ser admitido, ele é admitido em função das suas qualidades pessoais. Então, por ser uma pessoa responsável, por ter a qualificação profissional necessária para executar aquela atividade, ele é contratado em função dessas qualidades. De modo que ele não poderá ser substituído por outro ou mandar alguém em seu lugar para executar a sua atividade profissional, caso ele não possa comparecer. Não há essa possibilidade. Por quê? Nós temos o requisito da pessoalidade. Lá no trabalho autônomo, eu não tenho essa característica. No trabalho autônomo, o profissional pode executar pessoalmente o serviço ou mandar outra pessoa. Tanto faz para quem é beneficiário dos serviços quem vai executar a tarefa, contanto que ela seja realizada conforme estabelecido. Então vamos supor que houve a contratação de um profissional para realizar um frete de 1 quilômetro. Então vejam, esse profissional ele pode executar o serviço pessoalmente ou contratar uma outra pessoa para ir no seu lugar, né? Desde que seja realizado aquele frete conforme ajustado entre as partes. Agora, para que eu tenha uma relação de emprego, é necessário também que haja habitualidade na prestação de serviços, ou seja, reiteração do trabalho. Há uma expectativa do empregador que o empregado preste serviços periodicamente, né? Diariamente, melhor dizendo, né? Quase que diariamente. Vai ser estabelecido ali um período, uma jornada de trabalho para o empregado, né? E também o próprio trabalhador também tem a expectativa de voltar todos os dias e prestar serviços em favor daquele empregador. Nós temos como característica e requisito do vínculo empregatício também a onerosidade, certo? Que é a expectativa do pagamento de um salário. Então, em razão do serviço desempenhado, o trabalhador vai receber uma remuneração como uma forma de contraprestação aos serviços. E por fim, nós temos a subordinação jurídica, que é a sujeição do trabalhador a quem o contratou. Então, o empregador ele tem a prerrogativa legal de interferir e definir quais são as atividades que serão executadas pelo trabalhador, a forma de execução daquelas tarefas, vai dar ordens ao trabalhador, ele tem o poder de organizar a atividade empresarial para que ao final ele consiga ter os lucros almejados. E vejam, diferentemente do trabalho autônomo, na relação de emprego, quem assume os riscos da atividade empresarial não é o trabalhador, mas sim quem o contrata. A empresa, o empregador, que vai assumir os riscos da atividade econômica. Se houver um prejuízo no exercício, na dinâmica empresarial, quem vai suportar esses prejuízos é o empregador. Pois bem, pessoal, se respeitados os requisitos do trabalho autônomo, ou seja, inexistindo pessoalidade ou subordinação, esse trabalho autônomo é válido. Portanto, o trabalhador não terá direito ao reconhecimento do vínculo formal previsto na CLT. E, como consequência, não tem direito a 13º, férias, depósito do FGTS, vale transporte, seguro-desemprego, entre outros direitos previstos na lei. Agora, se o empregador fraudar a legislação trabalhista, se dentro da prestação de serviços o trabalhador tem horário fixado pelo tomador de serviços para a execução das suas tarefas,
se ele não tem liberdade para executar as suas tarefas ou as suas atividades com autonomia, aqui nós teremos a possibilidade do reconhecimento do vínculo empregatício.